A imunidade de rebanho é um fato. Ela acontece quando você tem uma grande quantidade de pessoas imunizadas ou que tenham tido contato com o vírus ou que tenham uma imunidade natural já previamente adquirida pelo contato com outros vírus. Então, o que acontece é que esse fato, que é a imunidade de rebanho, acontece de diversas maneiras. Nós tivemos no começo... Uma questão importante, presidente, somente uma de questão, checagem, uma questão importante de checagem, doutora Nise. Um vírus não produz imunidade. Se é acometido por um vírus, não produz necessariamente... Não, eu não estou dizendo que as pessoas... A senhora disse isso agora. A senhora disse isso agora, por favor. Não, as pessoas que estão nos ouvindo não podem ser... Desculpe, eu tenho que esclarecer o seguinte. Desculpe, senador, eu gostaria de completar. Vai poder responder, eu só gostaria de completar a minha... Senador Marcos Rogério, senador Marcos Rogério. O senhor me desculpe, eu gostaria de... Por favor, doutora Nise, só um minuto. Pode responder. O senhor me desculpe, eu preciso Senador, completar. por favor, doutora Nise. Por favor, doutora Nise. Por favor, doutora Nise. Por favor, Marcos Rogério. Eu estou levantando uma questão. Eu sou médico, como ela é médica, e nós não podemos nos escudar por uma profissão milenar para desinformar a população, sob nenhuma hipótese, porque isso é contra os princípios fundamentais que nos fazem ser médicos, a defesa da vida. E a senhora disse uma frase aí, que não é correta. Não existe imunidade para um vírus quando você é contaminado por outro vírus. Por favor. Nesse mesmo dia em que eu tive um almoço na Presidência da República com diversas pessoas, eu nunca tive encontros privados com o presidente Bolsonaro, mas eu tive um almoço com diversos integrantes. Eu conversei sobre a importância desse tratamento precoce. Quando ele ficou doente, eu enviei mensagens que eu achava que precisava do zinco, porque eu sabia que ele estava tomando azitromicina e estava tomando hidroxicloroquina. Na primeira conversa que eu tive com ele, que foi logo quando começou essa questão da pandemia, eu fui pedir para ele conseguir o sal da hidroxicloroquina. Ele não precisa me sondar, ele já me conhece, a gente conversa direto. Mas o grande problema, doutora, foi quando o presidente mencionou o nome cloroquina. Eu falei para ele, olha, agora, a partir de agora, o senhor, por favor, diga que não serve para nada. A cloroquina pode ser proibida? De jeito nenhum. Só sobre meu cadáver, não cadáver moral, cadáver físico. Uma vez com a doutora Nise Yamaguchi, que é imunologista, oncologista, integrante do Gabinete Federal de Combate à Crise do Coronavírus e uma defensora também da cloroquina, não é, doutora? Boa tarde para a senhora, bem-vinda mais uma vez. Não é assim, não. O que eu quero dizer para o senhor... Não é bem assim, não é bem assim, não. A senhora não é infectologista, se transformou de uma hora para outra, como muitos no Brasil se transformaram em infectologista, e não é assim. Os protozoários são organismos mono ou unicelulares. E os vírus são organismos que têm uma proteção proteica, capsídeo e internamente o ácido nucleico. Completamente diferente do que a senhora falou aí. A senhora não soube explicar o que é o vírus. Vírus não são nem considerados seres vivos. Portanto, uma medicação para protozoário nunca cabe para vírus. Por exemplo, doutora, quando surgiu o H1N1, a gripe H1N1, a ciência foi atrás de um medicamento antiprotozoário ou antiviral? Me diga, responda. Não, foi um antiviral. Essa indefinição, mais uma vez, de novo, entre o presidente e o ministro da Saúde, é uma questão técnica? Eu acho que não existe indefinição, né? A questão é que já está liberado a hidroxicloroquina e a cloroquina no Ministério da Saúde. Eu acho que tem alguns ajustes que precisam ser feitos, porque ali não está constando nem azitromicina e nem zinco. Fala que pode ser feito, mas o ideal seria que estivesse num protocolo bem orientado. Dito aqui, depoente, que empresas de vacina se eximem no caso da cloroquina, se eximem, né? Mas e no caso da cloroquina, quem se responsabiliza pela utilização?
é o médico que prescreve. Ele é que tem que se responsabilizar. Embasamento científico. No caso, eu estou dizendo que nós temos embasamento científico. Que não é publicado e não é reconhecido. Sim, mas é publicado em várias revistas. Mas não é daquelas que são reconhecidas pela ciência. Mas é Existe reconhecido, um abismo entre a medicina e a ciência. Se não fosse reconhecido pela ciência, não teria sido publicado. Então a ciência, como não é, se colocou, fosse, estaria recomendado pela Organização Mundial da Saúde, teria passado pela Anvisa, pela Conitec. Perfeito. Por favor, respeita a ciência. É inaceitável um profissional de alta qualidade rejeitar os estudos técnicos de entidades qualificadas e tentar valorizar ou divulgar estudos que foram encerrados, como é o caso do estudo da Henry Ford, por exemplo. A senhora sabe que esse estudo foi descontinuado porque ele não gerou os resultados que a senhora está dizendo. A senhora tem consciência disso? Na realidade, eu quero dizer o seguinte, eu estou nesse momento... A senhora tem consciência de que esse estudo que a senhora citou para a CPI como lastro científico foi descontinuado pela própria entidade porque ele não gerou nenhum tipo de resultado que indicasse proveito no uso da hidroxicloroquina? Não foi essa informação que eu tive. Qual foi a informação que a senhora teve? A informação que eu tive é que ele foi publicado, ele tem um lastro científico, sim, e ele tem uma evolução benéfica dos pacientes. Foi essa informação que eu tive. Eu vou pedir a juntada do documento posterior. Não, mas assim, foi essa informação que eu tive dentro das informações. Foi publicado, mas a senhora não leu a publicação. Não, eu li a publicação. Então foi publicado. Sim, ele foi publicado e ele teve uma evolução benéfica e a gente tem aqui uma importante contribuição. Esse estudo ele começou em abril de 2020, ele foi encerrado em dezembro de 2020, encerrada por não demonstrar evidências suficientes. Isso pode ser encontrado em vários documentos. Isso foi formalmente comunicado aos órgãos americanos, salvo engano, em 21/12/2020. Nós não conseguimos encontrar nenhum outro tipo de estudo na Fundação Henry Ford. Essa informação eu não tinha. Pois é. Ela é de dezembro do ano passado. Então, da mesma forma como é também do final do ano, começo do ano, a informação de que o estudo feito pelo Instituto de Medicina Tropical do Amazonas, em nenhum fórum onde ele foi questionado, houve apontamento de irregularidade ou crime. E a gente está vendo aqui diariamente acusações reproduzindo informações que já são sabidamente falsas por quem reproduz. Eu tenho que confessar para a senhora, isso me assusta, porque eu não consigo compreender como é que uma profissional da saúde se dispõe a uma exposição deste tamanho. Eu não sei que nível de vontade, de ter esse acesso, ou de vaidade, não sei, que coloca um profissional com a qualidade que a senhora tem numa situação como essa. Eu profundamente lamento e desejo que a senhora consiga retomar o seu rumo. A senhora nem sabe quando começou a primeira manifestação do coronavírus no mundo e como foi essa manifestação. Então a senhora não podia de jeito nenhum estar debatendo um assunto que não era do seu domínio. Isso não é honesto, doutor. A medicina, a ciência quer honestidade, quer verdade, integralidade, capacidade intelectual, científica, para dissertar a respeito de uma doença tão grave como essa. Esse boicote todo tem um nome: a imunidade de rebanho adquirida naturalmente pelo contágio de brasileiros e brasileiras. Sim, isso foi dito aqui pela doutora Mayra Brito. Sim, isso foi dito pelo senador, pelo deputado Osmar Terra. Sim, isso foi dito pelo Arthur Von Traib. Sim, isso foi dito pelo Carlos Wizard. Sim, isso foi dito por um monte de desalmados que não tem respeito pela vida. Essa história de que não tem cura para esse novo coronavírus não é verdade. Tem. É o próprio sistema imunológico, quando ativado adequadamente, sem exageros, porque o problema dele é quando ele é exagerado depois, na segunda, terceira fase. E o principal é tratar precocemente. A gente vai entender tudo isso, são muitas coisas, inclusive notícia boa de que tem tratamento, de que é possível salvar. Ao combate do Covid-19. E foi nesse momento que eu tive, então, a oportunidade de conhecer autoridades médicas que são reconhecidas tanto no Brasil como no exterior, como o Dr. Anísio Yamaguchi, Dr. Roberto Zeballos, Dr. Anthony Wong, Dante Serra e muitos outros que participam desse conselho científico independente, ou seja, são voluntários e estão dedicando seu tempo, sua habilidade, sua experiência, compartilhando com a população um tratamento precoce.
Só um minutinho, doutora Nise, tem um segundo vídeo. Vamos lá, o segundo vídeo. Que é o senhor Carlos Wizard novamente. Vamos lá. Agora que eu não fui ministra, foi muito melhor, porque eu fiz esse negócio junto com o Carlos Wizard, nós estamos com 10 mil voluntários. Só pode especificar. No primeiro vídeo, o doutor Carlos Wizard, o senhor Carlos Wizard fala: passei um mês ajudando em um conselho científico independente. A senhora, não, ele falou que ele passou um mês ajudando eu não o conheci, eu conheci nesse dia em que nós estivemos fazendo. Mas não é isso que ela fala no vídeo. Não, ele fala exatamente isso. Ele fala que foi passei um mês aqui ajudando, por isso aí ele resolveu, e outros. Aí ele resolveu juntar essas pessoas e eu o conheci pela primeira vez pessoalmente nesse dia e a gente discutiu a formação desse Conselho Científico Independente, porque a gente não queria ter vínculos com o Ministério da Saúde ou com qualquer ação, a gente queria oferecer o conhecimento de uma forma organizada, sem que houvesse um vínculo oficial. Pensou-se até em colocar esses dados de uma maneira mais ampla, e o que a gente teve foi um Conselho Consultivo Independente, que, aliás, várias das pessoas acabaram não ficando, porque antes dele começar mesmo, acabou havendo uma perseguição tão grande da mídia que a gente acabou dissolvendo esse grupo para isso. E os voluntários que a senhora fala no segundo São vídeo? 10 mil médicos no Brasil inteiro, que inclusive foram recebidos aí pelo Dr. Arthur Weintraub, o presidente da República, em Brasília, do qual eu não faço parte da direção. Só um minutinho, doutora Nise. Eu peço a atenção da presidência, do senhor relator. Eu acho que a doutora Nise está prestando informação muito importante. São 10 mil médicos do Brasil inteiro, foram recebidos pelo presidente da República e pelo senhor Arthur Weintraub. Lá no Palácio, no dia, acho que 15 de abril, né? 16 de abril. 16 de abril. Acho que não tem a data exata, mas em que foi discutida a doutora Raíssa, que estava lá também, a doutora Luciana, vários médicos discutindo o tratamento precoce. Nesse dia foi público, inclusive, e por isso é que a gente não tem um grupo fechado. Só por curiosidade, o que o senhor Arthur Weintraub tinha a ver? Qual era a correlação, a participação dele? Não, ele, nesse momento, ele estava ali juntando as informações para que a gente pudesse ter nesse grupo, naquele dia, o tratamento precoce e inicial. Havia também já uma resolução da Anvisa, datada do dia 17 de março de 2020, assinado pelo, então, diretor-presidente substituto Antônio Barras Torres, que discutia sobre a inclusão, no capítulo 2, item 5, sobre a inclusão de nova indicação terapêutica ou ampliação de uso relacionado ao tratamento, prevenção e controle de complicações decorrentes da Covid-19, porque estávamos no momento de pandemia. Baseado nessa resolução e nessa situação em que eu entendia que era importante fazermos a ampliação dos tratamentos de acordo com o julgamento do médico e autonomia do paciente, eu procurei também eu fui chamada no Conselho Federal de Medicina e no dia, foi 16 ou 17 daquele mesmo mês de abril, saiu a resolução da nota técnica. Eu fui sabatinada durante 3 horas no Conselho Federal de Medicina, a pedido do então ministro da Saúde e do presidente do Conselho Federal de Medicina, que entendiam que o Conselho seria o ambiente correto para discutir essa questão técnica. Por favor, pode exibir o vídeo seguinte? Nós estamos nos encaminhando para o final. Havia sobre a mesa, por exemplo, um papel não timbrado de um decreto presidencial para que fosse sugerido daquela reunião que se mudasse a bula da cloroquina na Anvisa, colocando na bula
a indicação de cloroquina para coronavírus. Quem elaborou ou quem defendeu o documento? Esse documento ou a mudança na bula? Esse documento ele foi comentado pela doutora Anísia Yamaguchi, o que provocou uma reação, eu confesso até um pouco deseducada ou deselegante minha. A minha reação foi muito imediata, de dizer que aquilo não poderia ser porque talvez não seja do conhecimento de Vossas Excelências. Só quem pode modificar uma bula de um medicamento registrado é a agência reguladora daquele país, mas desde que solicitado pelo detentor do registro. Então foi Vossa Senhoria que minutou o decreto para mudar a bula da cloroquina? De forma alguma, não. Mentiu para a comissão? Não. Eu devo dizer para o senhor o seguinte, posso esclarecer? Pode, claro. Então, nós estamos aqui gentilmente querendo ouvi-la. Eu não fiz nenhuma minuta. Inclusive, eu não conhecia esse papel que estava. Essa é a reunião a que ele se refere, do dia 6 de abril de 2020, que ocorreu lá no Palácio do Planalto, com a presença do almirante Barras, do ministro Mandetta. Estava bastante cheia a sala, eu não conheço as pessoas que estavam, e eu descobri ao final da reunião, onde nós discutimos uma série de itens, eles me pediram para conversar sobre a questão da hidroxicloroquina, e eu estava conversando sobre essa resolução 348, de 17 de março de 2020, assinada pelo almirante Barra Torres, que falava sobre a inclusão de nova indicação terapêutica ou ampliação de uso relacionado ao tratamento, prevenção e controle de complicações decorrentes da Covid-19. E eu estava também discutindo a nota informativa número 6 do Ministério da Saúde, que falava sobre a presença da cloroquina, hidroxicloroquina, no site do Ministério, recomendando, sob utilização de cloroquina, hidroxicloroquina, em pacientes moderados e graves. Não foi a senhora que minutou? Não. Inclusive, depois da reunião, eu descobri que eles estavam se referindo a uma minuta, e essa minuta, ela jamais falava de bula, ela falava sobre sobre a possibilidade de haver uma disponibilização de medicamento. Posso Presidente, posso ler os dois artigos da minuta? Eu estou perguntando apenas para o senhor novamente. Posso ler os dois artigos da minuta? Não, quem está interrompendo é o advogado. Eu estou pedindo para o senhor novamente reiterar para o advogado. O advogado não pode participar dessa forma. Ele está ditando resposta. Entregando por escrito. De forma e não alguma. É a resposta. Não. Se fosse a resposta, ainda tudo bem. Se fosse a resposta, tudo bem, mas não é nem a resposta. É uma eu vim assessorada do meu tema. Advogado, senador, porque, na realidade, eu queria colocar aqui a disponibilização daquilo que estava, nesse momento, sendo discutido, que era o medicamento e não a bula, não a inserção da bula. Inclusive, que essa adesão ao tratamento do medicamento deveria ser acordada entre médico e paciente que desejarem voluntariamente, de livre e espontânea vontade, a pergunta foi específica. Parte. Então, eu não participei. A senhora minutou? Não minutei. Então, de quem foi a ideia, já que Vossa Senhoria foi quem defendeu? Não houve minuta de bula, senhor senador. É isso que eu estou querendo dizer. Não é isso que eu estou perguntando. E eu não participei de nenhuma minuta. A senhora, desculpa, a senhora já disse que não minutou. Não minutei. Não minutou. Não minutei, e inclusive esse papel que estava em cima da mesa, ele só falava sobre dispensação de medicamentos. Não perguntamos sobre isso. Eu não minutei. A senhora minutou ou não minutou? Não minutei. Não tenho essa. Então, de quem foi a ideia, já que Vossa Senhoria estava na reunião e foi quem precipitou a tomada de decisão? Mas acontece do gabinete paralelo. Não houve. Esse não era um gabinete paralelo, era um gabinete oficial. Como se a senhora não era oficialmente indicada para participar de nada? Eu fui convidada, existe a posição de convidada científica para a reunião. Então, eu fui convidada para uma reunião oficial dentro
dentro da presidência da Casa Civil, com a presença do ministro da Saúde e do presidente da Anvisa. Então, isso não caracteriza um gabinete paralelo, isso caracteriza Além dos dois, a presença oficial. da Anvisa disse que foi ríspido com a senhora, que tentou introduzir na conversa a mudança por decreto da bula. A senhora nega que não minutou. E não houve nenhuma tentativa de decreto de mudança de bula. O certo é nós trazermos aqui o presidente da Anvisa e fazer uma cariação com a senhora. Qual a sua opinião sobre estes mais de 14 mil médicos hoje no Brasil e outros tantos no exterior afirmam que têm obtido milhares de excelentes resultados? Eu tive 340 pacientes que eu tratei precocemente e um paciente somente que teve uma evolução fatal. Como é que a senhora, com a responsabilidade que tem, diz que tratou 370 e tantos doentes, sem comprovar os doentes, sem mostrar os exames? Não dá para dizer aleatoriamente que tratou e não tem a comprovação. Vou lhe passar aqui o trabalho feito no Hospital Einstein por vários infectologistas, que a senhora não é infectologista, é oncologista, imunologista, onde está provado que não tem efeito absolutamente nenhum a hidroxicloroquina. Vossa Excelência citou, doutora Anice, que tem pesquisas que atestam a eficiência da hidroxicloroquina em pacientes leves e moderados. Pilhas de papel não substituem as publicações. Alguma dessas publicações impressas está publicada numa revista, num estudo desta qualidade referida? Sim. Eu vou pedir ao presidente que depois aguarde seu envio desse estudo não identificado pelos seus colegas especialistas. Não sabe, eu vou ensinar. 2003. Primeira manifestação do SARS-CoV foi em 2003. Eu estou falando com a doutora, que deveria entender isso. Ninguém usou em 2003, em Hong Kong. Pode pegar, entra na internet para aprender. E usou hidroxicloroquina. Nenhum medicamento, sabe por quê? Porque vírus não se evita com nenhum medicamento. Os vírus, quando causa doença para a pessoa não ter a doença, só pode ser através de vacina. Qual é o exame que se fazendo comprova que o paciente tem imunidade celular ou não? Diga o nome. A senhora não sabe, doutora. É o exame para identificar anticorpos neutralizantes, doutora. Mas eu expliquei. A senhora não sabia, doutora. Neutralizantes. A senhora tinha que ser oncologista, imunologista, mas tinha que entrar em infectologia. Agora, o senhor me dá licença, eu preciso responder a uma série de eu acusações. não queria constranger a senhora. Eu preciso mas a senhora não sabe responder absolutamente nada. A senhora tergiversou em tudo. Qualquer criança, qualquer menino do segundo ano, terceiro ano, eu fui professor de química, por muito ano de biologia. Isso é beabá. É beabá. É beabá. A senhora não sabe, a senhora jogou no escuro assim, com um grupo de pessoas que não entendia absolutamente nada da doença, inclusive chamou o ministro Pazuello para um seminário. Meu Deus do céu, o que é que o Pazuello vai dizer no seminário? Ele não sabia por que chamava Covid-19. Eu perguntei, ele não sabia. Eu disse, é porque surgiu em 19. Não sabia, doutora. Brincadeira com a saúde do povo brasileiro. A senhora brincou com a saúde do povo brasileiro, falando em imunidade de rebanho, hidroxicloroquina, tratamento precoce, uma receita no Ministério da Saúde de forma institucional para as pessoas tomarem o remédio.